Olá, segundo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar a nossa aula de Biologia 2, capítulo 13, Hormônios Vegetais. Para isso eu peço que você pegue o seu livro 4 de Biologia 2 do SAS e abra aqui na página 30. Na última aula a gente já conversou sobre a importância que os hormônios vegetais têm no controle do crescimento e do desenvolvimento da planta, junto com os fatores e estímulos ambientais. E a gente conversou sobre um hormônio muito importante para o crescimento da planta, que são as auxinas. Conversamos sobre o seu descobrimento, como que foi, auxinas naturais, auxinas sintéticas, a diversidade. E a gente viu que a atuação da auxina é bem diversa na planta, porque afinal várias partes da planta passam por esse processo de crescimento de forma diferente e em momentos diferentes. Hoje nós vamos conversar sobre todos os outros principais hormônios vegetais, que são giberelina, citocina, etileno e o ácido abscísico, o ABA. Assim como as auxinas, a gente tem esse nome genérico e tem vários tipos de hormônios que correspondem a esse nome genérico. Vamos começar então pela giberelina aqui na página 30. Gente, as giberelinas são produzidas nos meristemas, nas sementes, frutos, raízes e brotos foliares. E provavelmente o seu transporte ocorra pelo xilema, tá? Não se tem certeza disso. Foi descoberta esse hormônio vegetal, as giberelinas foram descobertas quando um pesquisador japonês estava estudando uma planta que tinha uma doença chamada de doença da planta boba ou doença do arroz louco. O que acontecia com esse arroz? Ele crescia muito rápido. Essa planta ficava muito alta, só que ela tinha o caule muito fino, muito branco, não era muito clorofilado, ficava fraco, quebrava e antes de florescer a planta acabava morrendo. E ele descobriu que isso acontecia. Por quê? Porque essa planta estava contaminada por um fungo cujo nome científico é Gibberella, do gênero Gibberella fucicuri. Acho que é isso. Gibberella fucicuri. E daí, então, em homenagem a esse fungo que produzia essa substância, então, foi chamada a substância de giberelina, tá bom? Foi só em 1934 que vários pesquisadores conseguiram isolar qual era essa substância, que era o ácido giberélico, tá bom? E daí, então, viram que tinha mais do que uma substância, então, por isso é um nome genérico. E hoje também várias giberelinas artificiais sintéticas podem ser produzidas. Mas o que a giberelina faz na planta? Por que essa planta crescia tão rápido assim quando tinha uma grande concentração de giberelina produzida por esse fungo, quando a planta estava contaminada? As giberelinas vão também atuar no crescimento da planta, mas no crescimento do caule e das folhas. E como que elas participam do crescimento? A partir da elongação celular. Elas vão estimular o aumento da entrada de água na célula vegetal. E daí, se entra água na célula vegetal, essa célula elonga, que a gente fala. E assim, então, ela participa do crescimento celular. E vários experimentos já foram feitos, para comprovar isso, Até plantas anãs que tinham alguma deficiência, alguma mutação nos seus genes que produziam giberelinas, quando pulverizadas com giberelinas, se desenvolviam normalmente, comprovando então a ação das giberelinas. E as giberelinas, elas vão atuar junto com as citocinas no caso do processo da germinação das sementes, Por quê? Porque a semente vai absorver a água e isso vai fazer com que o embrião libere a giberelina. Liberando a giberelina, vai começar então a sair do seu estado de dormência e promover o crescimento aí da semente, a germinação dessa semente. E algumas espécies respondem à pulverização da giberelina com o desenvolvimento de frutos
partenocárpicos quando esses são pulverizados. Então, né, os ovários são pulverizados com giberelina, como é o exemplo de maçãs, groselhas, pepinos e berinjelas, tá bom? Vamos falar do próximo hormônio vegetal, que são as citocinas, né? Esse nome genérico, citocina a gente já aprendeu, citocinese. Citocinese a gente aprendeu quando a gente falou de mitose. Ou seja, gente, as citocinas vão estimular a ocorrência das mitoses. Então, elas também vão participar do crescimento celular, mas por proliferação celular. Elas vão estimular a ocorrência de mitose. Se elas estimulam a ocorrência de mitose, então onde que a gente vai ver isso acontecendo? Em sementes em germinações, meristemas apicais, frutos e folhas em desenvolvimento. Tudo que está crescendo e que precisa crescer por mitose, tá bom? Elas são produzidas na raiz e são transportadas aí provavelmente também pelo xilema. E daí, além de promover esse crescimento por mitose, ela mantém a atividade celular das plantas, né? Ela vai auxiliar as auxinas no controle da dominância apical, como a gente já aprendeu, e ela atua retardando a senescência das folhas, ou seja, ela retarda que essas folhas fiquem velhas, então ela deixa que as folhas fiquem jovens por mais tempos. Conhecendo isso, né, que ela retarda as senescências, as citocinas são bastante utilizadas no comércio de flores, porque quando a gente panha, né, as flores, tira as flores, né, da planta, a gente sabe que essa flor tem um período aí de vida. Se essas flores forem pulverizadas com citocinas, ou se a água, né, que elas estão ali dentro do vaso, dentro do balde, se a água tiver citocina, essas flores vão durar por mais tempo. Então, a citocina é também conhecida como um hormônio anti-envelhecimento, no caso das plantas, né? O próximo hormônio que a gente vai estudar se chama etileno. Ele tem a natureza gasosa, gente. Ele é incolor e atua como um fito-hormônio. Ele pode ter origem endógena, produzido pela própria planta, e acredita-se que ele seja produzido em diversas partes da planta, e por ser um gás, gente, ele vai se espalhar por difusão nos espaços intercelulares, tá bom? Mas também pode ter origem exógena, tá bom? Quando então produzido pelo homem aplicado ali, tá? Nas plantas. Quando principalmente as plantas vão produzir esse gás? Nas flores após a polinização e nos frutos em amadurecimento. Frutos danificados ou em apodrecimento também produzem bastante desse fito-hormônio, o etileno, tá bom? As fontes exógenas são mais quando tem vazamento de gás em postes de iluminação ou vazamento de tubulações em cidades antigas, que tem bastante acúmulo de etileno. E quais são a atuação do etileno? A sua principal atuação é no estímulo à maturação dos frutos, tá bom? Ele induz o amadurecimento do fruto. E entender como que isso acontece é muito importante para o homem. Então, entendendo que o etileno, ele induz a maturação do fruto, se eu tiver uma fruta que está ferida ou que ela está podre, ela vai produzir muito etileno. E se eu manter essa fruta junto com frutos que ainda não estão maduros, esses frutos vão amadurecer mais rápido, tá bom? E por isso, então, que quando a gente vai, né, em varejão, eles tiram as frutas que estão podres. Para quê? Para que não amadureça tão rápido as demais que estão ali e possa comercializar por mais tempo, tá bom? Então, por isso que em casa a gente tem alguns costumes, né? Às vezes, pôr uma banana madura perto de frutas que estão mais verdes, para que eles amadureçam mais rápido. Riscar o mamão, não sei se vocês já viram essa, né? De riscar o mamão, né? Pegar uma faca, riscar, ferir a casca do mamão, né? Para que ele amadurece mais rápido, né? Qual é o princípio? Se está ferido, ele vai liberar etileno, e o etileno, então, vai amadurecer esse fruto mais rápido. Além de riscar, embrulha no jornal, porque, gente, é um gás. Se você embrulha no jornal, você está mantendo aquele gás ali, não está deixando que, né, o gás se dissipe. Então, todos esses, né, são conhecimentos populares, mas tem embasamento científico, tá bom? E no caso, então, dos produtores, dos comerciantes, que não querem que esses frutos amadureçam, o que eles fazem, gente?
No caso de tubérculos, o etileno ele vai inibir então o desenvolvimento das gemas no tubérculo. Então pulveriza ali, né, nos tubérculos para que não tenha gemas, né, como a gente viu, por exemplo, no caso da batata inglesa também. Agora, no caso de transporte dos frutos, a gente não pode transportar os frutos em ambientes fechados. Então, os frutos são sempre armazenados em caixas que contenham ventilação e nos grandes armazéns eles são armazenados em câmaras com ventilação para retirar o gás etileno, né? Porque se eu retiro o gás etileno que essas frutas estão produzindo, eu estou desacelerando o processo de amadurecimento e garantindo que essa fruta chegue no consumidor sem estar tão madura assim. E também um gás que faz o oposto é o gás carbônico. Então eles enriquecem o ar do armazém com gás carbônico, por isso precisa também de uma câmara fechada, que daí ele faz então o oposto do etileno, também faz com que o amadurecimento ocorra mais devagar. E o etileno, por estar relacionado também, né, com esse amadurecimento dos frutos, ele também induz a abscisão. A gente sabe que quando o fruto está bem maduro, o fruto cai da árvore, né? Então ele também atua junto, né, com a auxina na abscisão, tanto dos frutos quanto das folhas, tá bom? E em algumas espécies ele também pode induzir a floração, como é o caso das mangueiras e das macieiras, tá bom? O último hormônio vegetal que a gente vai falar para encerrar esse assunto é o ácido abscísico. Abscísico, então, ele está ligado à abscisão, né? Esse foi o primeiro, assim, a primeira descoberta dele. E a sigla dele é ABA, A-B-A, ABA, tá bom? Então, o ácido abscísico, ele está ligado à abscisão e ele ocorre, né? Principalmente a síntese dele ocorre provavelmente folhas, coifa e no caule, e ele é transportado pelo xilema, tá bom? A gente já viu que o ácido abscísico, quando a planta está em condições extremas, ele participa do fechamento dos estômagos, né? Porque essa planta não pode perder água por evaporação. E além, né, desse nome ácido abscísico, ele vai auxiliar a planta a sobreviver em casos extremos, em condições extremas, tá? Então, sempre que a planta estiver em condições adversas, em condições abióticas, como por exemplo, seca, salinidade, inverno rigoroso, que a sobrevivência dela depende da capacidade dela de restringir o seu crescimento, é o ácido abscísico, então, que vai atuar, tá bom? Então, o que vai acontecer? O ácido abscísico, ele vai participar da dormência dessa planta, ela não pode crescer e seu metabolismo tem que ficar muito baixo, é o ácido abscísico que vai atuar aí. A dormência das próprias sementes, né? Então, a gente viu que quando a semente é formada, ela está no estado de dormência e ela precisa ser despertada na germinação quando? Quando o ambiente está favorável. Então, o ácido abscísico é o que atua aí na dormência das sementes. E ele é um inibidor do crescimento e do desenvolvimento vegetal, então, para que a planta consiga sobreviver nesses casos tão extremos, ok? Algumas plantas que elas são adaptadas a ambientes muito secos, a sua germinação das sementes só ocorre após o período de chuvas. Por quê? Porque no período de chuvas, a chuva acaba lavando a semente e levando embora, então, esse ácido abscísico, remove o excesso do ABA pela água da chuva, e daí, se remover o excesso, ela pode brotar, né? Então, como aconteceu isso na época da chuva, as condições não estão mais tão extremas, e daí isso é um sinal que é a época de germinar as sementes, né? Gente, então nesse capítulo a gente viu então que o controle do crescimento e do desenvolvimento vegetal é feito, entre outros fatores, né, por algumas substâncias que regulam o crescimento ou mediam aí, né, esse crescimento com os estímulos ambientais, que a gente chama eles de hormônios vegetais. A gente conheceu os principais hormônios vegetais, vimos os locais que eles são produzidos, como eles são transportados e a sua atuação no crescimento e desenvolvimento das plantas, tá bom? Dando enfoque na sua função, tanto no desenvolvimento e crescimento da planta, quanto como o homem pode utilizá-lo na atuação no comércio, agricultura e tudo mais, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.